a verdade e a vida. O que é o caminho? O caminho é a constância, ou seja, Jesus começou, Jesus está no meio, Jesus está no fim. Jesus foi no tempo do meu avô, Jesus está no meu tempo e será também no tempo dos meus filhos, ou seja, eu passarei. Meus irmãos, a paz do Senhor. Começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi e hoje estou com um convidado que já é de casa. Ele é aqui do território, a Debrais Itapevi. Então quero te apresentar com muito carinho, Felipe Pinel. Palmas. Não, Deus merece. Varão, Deus abençoe. Amém. Como você tá? Alisson. Bom demais, Alisson. Bom demais. Cantando bastante, pregando bastante. Não fala não, rapaz. Fazendo missão. Vamos que vamos. Ontem mesmo tava ministrando longe, né? Mas Sério, onde? Tava ministrando aqui do outro lado de São Paulo, aqui, né? É interior? Ou não? Interior de São Paulo, lá no final. Já para São José do Rio Preto. Paraná? Não, São José do Rio Preto. São José do legal. Rio Preto. Longe que só, mas voltamos, né? Estamos aqui. Que legal. Como que a sensação de ministrar em várias igrejas aí, Vaza? Isso, na verdade, é uma... para mim é uma missão, né? Não é uma itinerância, né? É uma missão, um propósito. Né? Tem um propósito por trás disso tudo, né? Que legal. Porque pregar, na verdade, antes de pregar, meu pai sempre ensinava. Meu pai é aquele pastor batista tradicional, ele falava: antes de você pregar, você tem que ser a própria mensagem. Boa. Calado, né? Boa. Você calado tem que ser a própria mensagem. Você, sem cantar, você tem que ser a própria canção. Boa. Se não for isso, não tem razão pra gente fazer nada disso, né? Conta um pouquinho do seu objetivo e o seu propósito aí. Porque eu acho que cada cantor tem um propósito diferente. Tem alguns que canta mais... de um jeito diferente. Sim, cada um tem a sua maneira, né? Tem outros que é mais pentecostal, pula, mais avivado. Da roda mais avivado. E tem outros que é mais de libertação, né? Exato. Qual que é o seu objetivo, assim? Então, na verdade, eu nunca quis ser cantor, nem pregador. Sério, né? Nunca, jamais quis ser. Eu queria ser pastor de igreja, como sempre fui. No Nordeste, lá uma vez a gente recebeu um convite para cuidar de uma igreja no sertão de Pernambuco. Eu sou de Pernambuco, né? E lá no sertão de Pernambuco a gente foi numa igreja que era uma árvore. E essa árvore era uma árvore bem larga e tinha uma placa escrita Assembleia de Deus. E na frente, o povo sentava na frente da árvore, tinha lá mais de 200 pessoas. Que legal, mano. E ali foi minha primeira igreja. Quando eu cheguei lá, eu não queria. Eu falei, tá amarrado. Todos os pastores, os evangelistas da minha igreja, todos tinham igreja boa e eu tinha que ficar na frente de uma árvore. Mas a sua primeira pregação, desculpa cortar. A minha primeira pregação... Porque eu já preguei já, mano. Rapaz, É bom demais, né? Bom demais? Tá doido, Felipe. Alisson, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gaguejava, eu pulava, não sei o que. Tipo, dava um branco É assim. mesmo, mas... Mas dá mesmo. Na verdade, falar do evangelho tem que tremer. Tem que tremer. Confesso pra você que eu já prego há 21 anos, ininterruptos, nunca me desviei, nunca fiquei fora da igreja. Mas eu te digo uma coisa, eu prego em todo tipo de igreja, né? Até a Universal eu já preguei. Então, assim, eu te falo que sempre dá um frio na barriga, não é o fato de quem está ouvindo e quem vai estar, mas é do próprio Cristo falar o que tem que ser falado a respeito dele. Quando você fala alguma coisa que você já sabe, está pronto, isso é comum. Mas quando você tem que falar daquele que é eterno, aí não é tão comum. Ele muda a cada dia, né? Os métodos eles podem mudar, podem evoluir, mas a palavra, o Jesus é o mesmo de sempre. Então a gente tem que saber respeitar esse tempo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? O caminho é a constância, ou seja, Jesus começou, Jesus está no meio, Jesus está no fim. Jesus foi no tempo do meu avô, Jesus está no meu tempo e será também no tempo dos meus filhos. Ou seja, eu passarei, os meus passaram, os meus antepassados passaram, mas Jesus continuará sempre sendo Jesus no meio do caminho. Então eu penso assim, eu comecei pregando nessa igreja lá, como pastor dessa igreja, e a igreja não tinha... Não chovia, então não tinha telhado, não tinha nada, né? Muita seca lá? Lá é seco. É seco demais. Seco. Hoje, se você for no sítio Esperança, lá só na nossa região, onde na época tinha 2.000 habitantes, hoje tem mais de 15 mil habitantes, ali perto de Lagedo. E hoje o povo mais rico do sertão é onde era a nossa igreja. Nossa. Porque eu acredito muito no profético. Eu acredito muito que onde Deus ele implanta, ele planta. Lembra de José? Sim. Quando José foi jogado no poço, eles não sabiam que estavam jogando José no poço. Eles estavam plantando José no baixo. Porque José estava tendo um momento ruim. Mas só que no momento ruim de José foi plantando ele, só que tudo que planta cresce. José vai vir a governador lá na frente. Então ninguém sabe quando te plantou Alisson. Então, às vezes, Alisson, você está aqui fazendo. Você está fazendo podcast com milhares de pessoas, mas muitas vezes ninguém sabe o que está por trás do Alisson. Isso, exatamente. Ninguém sabe o que vem por trás. Quem é tua família? De onde você veio? Isso. Então, assim, muitas vezes plantaram o Alisson e o Alisson está aqui hoje colhendo em cima de tudo que ele trabalha, né? Então eu penso e sobre a questão de ministrado, do ministério, que você me perguntou antes, eu vou te falar de uma forma bem prática. O ministério, para mim, na minha opinião, é questão de pregação, não é profissionalismo.
e muito menos algo para se elevar, mas para levar o nome de Cristo e elevar o nome de Cristo, né? Esses dias aqui nós tivemos a presença do pastor Luiz aqui, né, Luiz Hermínio, e foi benção, top demais, ele é sensacional. Demais. E o pastor Luiz é um amigo, ele falou o seguinte: nós queremos fazer a anatomia de Deus, abrir Deus no meio e dali saber como é que é Deus. Na verdade, nós não temos que fazer nada disso, nós temos que querer sentir Deus, sentir mais a presença dele. Mas eu me lembro que, saindo daquele lugar lá, me lembro que eu comecei a pregar, receber convites. Eu sou autor de uma canção que ficou muito conhecida no Brasil, mas... Qual canção que é? Atrai meu coração. Atrai o meu coração. Ela foi gravada pelo Top Quem foi, não? Filhos do Homem. Filhos do Homem. Depois o Nani Azevedo também gravou. Isso, que legal. Foi. E aí o que acontece? Eu comecei a viajar muito para pregar, cantar. Eu vinha muito para São Paulo, vinha muito para Piracicaba, vinha muito para o Brás. Isso em 2005, 2004. E eu pegava todo o recurso que eu conseguia vendendo meus materiais em CD, DVD, eu pegava para comprar banco para a igreja. Então eu não tive intenção nenhuma de pregar, e aí acabou que eu fui rodando o Brasil todo. Né? Deus foi guiando, você foi trabalhando. Aí... Tem um apóstolo chamado apóstolo René Terranova, que ele gostou muito, né, das minhas ministrações, e a primeira vez ele me convidou para estar ministrando na igreja dele, e dali ele me colocou em todas as congregações do mundo inteiro. Nós fomos para a Ucrânia, fomos para a Rússia, fomos para a Europa toda, tudo havia ele, né? Ele indicou a gente na época, mas sempre fui assembleano, né? Meu pai é batista tradicional, eu com 14 para 15 anos já fui para a Assembleia de Deus e virei um batistano assembleano. Mas você nunca viajou fora do país? Muitas vezes. Sério? Que legal. África? Tem desejo de conhecer a África? Sim. Na África eu só tive na Angola. E eu só fui para pregar também. Eu não tive em lugares muito difíceis, porque Angola a gente fala que pobreza, não tem nada de pobreza, são milionários, são ricos, prósperos. Só que a parte que pobre é muito pobre. A parte que divide o país é muito pobre. É muito pobre, é muito baixa mesmo. Não chega a ser como o pastor foi lá em Moçambique, nosso pastor, né? Mas é um lugar muito terrível. Agora, no Brasil, mano, no quintal de casa, eu digo no quintal de casa, eu tenho um projeto missionário no estado de Roraima. Eu tenho lá, a gente tem lá crianças, tem lá pessoas dormindo na rua, venezuelanos dormindo na rua. Por quê? Estou falando no quintal. Eu vim do sertão. No sertão não tem comida, Alisson. É muito seca, não? E água, então? Não tem água. Hoje, pela misericórdia de Deus, hoje tem muito pastor, muita igreja, muito tipo de igreja que Mas lá até hoje é tão seco assim? É muito seco, mas não tem muita falta mais não. Por quê? Porque hoje as igrejas estão mandando muitos missionários e furando poços. Ah, pastor, mas para furar um poço, às vezes é 100 metros para baixo. É 100 metros para baixo. Mais fura, entendeu? Mais fura, e o pessoal tá furando e tá conseguindo hoje. Eu posso te dizer hoje, assim, não 100%, mas 80% foi resolvido do problema grave que era da água. E com também a Transnordestina, né, que foi feita também lá pelo antigo presidente. E aquilo ali ajudou bastante. Muito. Saiu de um nível de pobreza absurdo aqui no Brasil. Nós subimos o nível financeiro no Brasil, não foi por causa dos ricos que ficaram mais ricos, não. Foi porque os pobres deixaram de ser muito mais pobres. Então isso aí foi uma evolução muito grande. E o evangelho também, né? Porque o nosso evangelho aqui é sensacional. Hoje você vai, por exemplo, para a Europa, pregar na Europa, se você fala assim, Jesus não vai voltar agora, Alisson. Eu te garanto que ele não vai voltar. Não vai voltar. Jesus vai demorar para voltar. Por que você está dizendo isso, filho? Porque Jesus disse que todo aquele que ouvir sobre o nome de Jesus, aí sim ele voltará. Em vida. Ou seja, Europa, irmão, tem a Estônia e a Eslovênia, 0,5% da população ouviu falar de Jesus. Como que Jesus volta? 0,5%, não foi 1%. Se você for hoje em países, nas Maldivas, ali, aquela região toda, ninguém conhece Jesus. Se você sair daqui hoje, quiser ir lá um dia, alguém quiser ir lá no nosso projeto, lá sair de Presidente Figueiredo até Caracaraí, em Roraima, você vai pegar tribos que nunca ouviram falar quem é Jesus. Sabe que não, isso é verdade. Aqui no Brasil, pô. Não tem outro lugar, não. É aqui no Brasil. Então, assim, é muito real. Sobre o que você estava falando sobre cantar e pregar, para mim, esse é um ministério que eu tenho para salvar almas, vidas, e não por status. Nunca cobrei para ir numa igreja. Atendo a agenda há 21 anos. E não me falta agenda. Esse mês de julho era para estar aqui vários dias. Não tenho conseguido. Amanhã mesmo, hoje à noite eu estou indo para o Rio, já ministro amanhã. Legal. E assim vai. Mas por quê? Porque eu entendo o meu propósito. Propósito que um dia desse, meu pai estava vivo, meu pai morreu ano passado. Quando entrou a pandemia, eu falei, pai, como é que eu vou te ajudar? Que eu ajudava meu pai, né? Pai, agora entrou a pandemia, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou te sustentar? Não sei como é que eu vou fazer para te ajudar. Meu pai lá em Recife. Meu pai falou assim, meu filho, fica tranquilo. Meu pai com dificuldade de saúde. Eu falei, mas como tranquilo, pai? Estou preocupado. Ele, não, tá tudo errado. Eu dei para o Senhor o que eu tinha de melhor. O quê? A minha juventude. Se ele não me cuidar de mim na minha velhice, tudo que eu fiz por ele foi em vão. Entendeu? Então eu acredito muito no que Deus pode fazer diante de um propósito. Amém? Amém. Gente, a gente fez um papinho rapidinho aqui, porque daqui a pouco a gente tem que ouvir o pastor pregar. O pastor
De hoje, qualquer mesmo. Jacques Balbino, deu um branco. Jacques Balbino. Então a gente tem que descer. Então foi só um papinho para você conhecer mais o pastor Felipe. Amém? Deixa uma palavra pro nosso público. Deus abençoe a sua vida, que você seja a própria mensagem. Um dia desse, o Senhor estava falando comigo e eu estava preparando um sermão e Deus falou assim, para de preparar um sermão. Por quê, Senhor? Porque eu quero que você venha a ser mão na vida das pessoas. Que você seja mão na vida das pessoas, que essa é a maior mensagem que Cristo pode nos dar. Deus te abençoe. Passou as redes sociais? Fica à vontade. Redes sociais, Pastor Felipe Pinel. Se você colocar Pastor PH, já vai ser só eu primeiro. Pastor PH, chique, eu sou o primeiro. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Pastor PH. Viu? Vambora. PH já vai achar tudo lá. O Pastor Felipe Pinel. Meu Felipe é com PH, né? Uhum. Meu pai... Verdade. O nome do meu irmão é o Arnold Schwarzenegger, né? Nordeste é fogo. Gente, Deus abençoe. Quero agradecer meu pastor presidente Samuel J. Marques e minha pastora Ana Miriam Foresto. Deus abençoe você.